Então, a Bíblia não é em nenhum momento machista, mas ela só tem uma palavra que faz a Bíblia ser machista, na visão do feminismo. Submissão. Se você falar essa palavra submissão para uma feminista, ela vai jogar água quente em você. Porque a submissão sempre dá a ideia do quê? Sub, estou abaixo. E se você for olhar qualquer sociedade, se você for estudar isso em sociologia, se você estudar isso em antropologia, qualquer sociedade sempre existiu hierarquia. Ou seja, numa sociedade matriarcal, ou seja, numa sociedade patriarcal. A hierarquia sempre foi essencial para que aquele grupo sobrevivesse. Até para manter a ordem. Exato. Né? Se vai ser a mãe ou se vai ser o pai, dependia do grupo. Não era algo imposto de fora, era o grupo que decidia. Mas na maioria das vezes era o pai. Porque a mulher ficava com os filhos, cuidando dos filhos, enquanto o homem ia literalmente à caça. Então, essa é uma coisa que a gente já herdou dentro da nossa genética. Essa ideia de que o homem vai sair e vai trazer e a mulher fica em segurança dentro de casa. Mas se falar isso para uma feminista, meu Deus, elas vão me xingar. Só que estuda um pouco da sociologia e antropologia, você vai ver, as sociedades sobreviveram até hoje assim. Nós temos mais de 12 mil anos de história desse jeito. Você quer mudar no último século? O que já foi estabelecido há milênios? Né? E aí o que acontece? Hoje, ser uma dona de casa, cuidar dos filhos, passou a ser uma coisa... Não é mérito mais. É demérito. Por quê? Porque o legal é aquela mulher que vai lá fora, que ela trabalha, que ela conquista, que ela é dona do dinheiro dela, que ela decide como ela gasta, o que ela faz, né? Tá, é legal, você quer trabalhar, é assim que você se realiza, assim, mas não condena aquela que não quer. Aquela que quer ficar em casa, que quer cuidar dos filhos, quer estabelecer a sua família ali na forma tradicional, deixe ela. Não traz esse peso para ela também. Se ela se sente realizada, cuidando da própria casa, cuidando do próprio filho, e a gente está vendo hoje vários ministérios que estão recuperando isso, né? Do cuidado do lar, do ministério do lar, do servir à mesa, né? Do preparar um almoço agradável para sua família, de usar a melhor louça que você tem para a família, né? De preparar a casa para que a família se sinta. Gente, você passa o dia todo fora de casa, o teu lar é o teu refúgio. Se eu não sentir falta de estar na minha casa, tem um problema na minha casa. Quando você termina às 6 horas da tarde, você passa na frente de um bar e você vê um monte de homem lá bebendo, a primeira coisa que eu pergunto é por que eles não querem voltar para casa? Por que estar aqui com os amigos bebendo até altas horas é mais prazeroso do que voltar para casa? Porque sentir falta da casa não é uma coisa mais comum. Nem para o filho, nem para o marido, ou às vezes nem para a esposa. A casa não virou mais um ninho, o aconchego, o lugar gostoso, onde eu me sinto seguro, onde eu sinto que ali é um pedaço, né, de mim, que faz parte de mim. Por que ficar na rua hoje é mais interessante? Tem pessoas que voltam para casa só para dormir, olha lá. Se por ele poderia até dormir na rua. Dormia no né? serviço. É. E aí eu vejo assim, ó, dentro das igrejas hoje, aí a gente tem outras questões polêmicas, né? A liderança feminina na igreja sempre foi uma coisa aceita. Então você tem professora de escola dominical, dirigente, tal. Algumas igrejas vão ter pastoras, missionárias, né? Então sempre foi uma coisa tranquila, a mulher sempre envolvida em vários ministérios dentro da igreja. Agora, o feminismo ele foi entrando dentro da igreja de uma forma muito sutil. Porque, não pense você, Satanás, ele não entra de forma descarada. Sim. Ele entra disfarçado. E ele vai entrar sempre por uma ideologia. E quando você percebe, essa ideologia já mudou a tua forma de ser, de se ver e de relacionar com o outro. Hoje você olha para algumas mulheres, você não consegue mais definir o que elas são. Fisicamente falando, elas mudaram. Mentalmente falando, elas mudaram. Antes você olhava para o menino e falava assim, não chora porque você é homem. Hoje a mulher não pode chorar. E aí, a grande pergunta é, com tanta tecnologia que a gente tem, com tanto conhecimento que a gente tem, com tantos recursos que a gente tem, por que a gente está uma sociedade hoje doente e ferida? Porque as pessoas estão se matando outros, indo cada vez mais em clínicas de psiquiatria, de psicologia, fazendo cada vez mais uso de remédios, de tarja preta, numa sociedade onde aparentemente a gente tem tudo. O homem nunca se desenvolveu tanto em termos tecnológicos nos últimos 100 anos. E por que a gente é infeliz? O espaço que a gente ganhou para quê? Me traz satisfação aquele espaço? O salário que eu recebo no final do mês por ter deixado a minha casa, ele está me trazendo satisfação? O fato de ter trocado a maternidade pelo trabalho, porque esse é outro dilema, né? Se eu quiser ser uma boa profissional, eu não posso ser mãe.
Se eu quiser ser mãe, eu não posso ser uma boa profissional, porque eu vou ter que abrir mão um do outro. Esse para mim é uma das coisas mais injustas no meio feminino. Aí não feminista, mas no meio feminino, né? E aí mulheres começam a ter filhos a partir dos 30 anos. E aí começa a ter um monte de problema de saúde para ela e para a criança. Eu tenho conhecidas que resolveram ter filhos mais tarde e as crianças acabaram nascendo com síndromes, com problemas. As mulheres passaram problemas, né, com eclâmpsia e um monte de problemas na hora do parto por conta da idade. É fato, o médico recomenda. Você tem uma idade mínima e uma idade máxima para você ter filho. Né? Mas aí a pessoa foi estudar, foi trabalhar. Depois, a hora que ela conseguiu uma estabilidade no emprego, aí ela vai ter filhos. Quer dizer, o que a gente conquistou? A grande ponto de interrogação nós chegamos até aqui. Se a gente for colocar na balança, a gente ganhou, a gente perdeu, o que aconteceu?